Boa noite, Hulk, tudo bem? Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o processo, né, dos meus dois objetos que a gente desenvolveu esse semestre, falar um pouquinho sobre as nossas decisões aí, as nossas escolhas e como foram tomadas, né, como foi o desenvolvimento. Bom, começando pelo mouse, né, eu comecei com um mouse comum, né, o primeiro objeto de estudo foi um mouse comum, só que eu trouxe essa referência do mouse vertical. Eu já tive experiência com esses mouses, por isso que eu acabei escolhendo eles. Eles são bons para conforto e para ergonomia de pessoas que usam mouse por muito tempo durante o dia, né? Eu tive algumas dores na mão por usar por muito tempo esses mouses e esses mouses comuns, e aí depois que eu comprei um desse eu senti uma boa melhora, então por isso que eu acabei trazendo essa referência. Aqui é uma imagem que mostra um pouco sobre como o nosso braço fica numa posição ruim, né, quando a gente está usando o mouse comum, porque ele fica quase que 100% rotacionado, e com o mouse vertical ele acaba ficando numa posição mais neutra, então isso acaba ajudando na questão da nossa articulação mesmo do pulso, né. Então isso foi isso que me impulsionou assim, a escolher esse mouse logo de cara. Bom, então o primeiro modelo, né, eu quis realmente trabalhar ele num formato que fosse confortável para a mão, né? Principalmente para a minha mão, que é uma mão que é média ou grande. Então ele tem esse formato arredondado que ajuda a gente a segurar melhor em volta dele. E eu tentei trabalhar bastante a posição de onde seriam os botões, né, de clicar e também a rodinha para que ficasse mais confortável para mim. O fato dele ter esse formato foi um desafio, né, da gente conseguir definir exatamente onde seriam os gaps, né, quais seriam as peças, como elas seriam divididas. E o que ajudou a gente a estudar bem isso foi o papel machê. Então, como a gente definiu, a gente fez o papel machê e deu para a gente estudar bem como seriam a divisória das peças e também os ângulos de saída, né, se a gente poderia fazer alguns moldes nesse sentido. Aí a gente acabou decidindo fazer uma laminação, né, ao invés de um molde de vácuo forme. A laminação a gente fez com a fibra de vidro e a resina, então a gente conseguiu deixar bem certinho o formato das peças, né, a gente conseguiu deixar também bem resistente, que foi bem legal de trabalhar. E aí a partir disso a gente foi dando os acabamentos, né, dando uma finalização um pouco melhor, um detalhamento melhor. E aí o produto final ficou assim. Então a gente juntou essas três peças e você pode ver na imagem aqui embaixo que ele coube certinho na minha mão. Eu achei que ficou bem confortável. Eu acabei não conseguindo, assim, por questão de tempo, delimitar os botões, mas eu senti que os meus dedos estão bem na posição onde eles seriam os botões. E foi bem interessante estudar essa nova forma de segurar, né, essa nova forma de criar esse mouse e estudar um pouco como esse modelo pode ser feito, né? E para esse mouse foi isso. Uh, Agora falando um pouco sobre o segundo objeto, né, que foi a garrafa. Desde o início eu tive a ideia de fazer uma garrafa de gin. Então eu fiz uma pesquisa sobre o gin no geral, né? Então nesse primeiro parágrafo a gente tem uma explicação um pouco mais ah, geral sobre o que é gin, né? Porque como ele é feito e coisas do tipo. E nesse segundo parágrafo aqui é mais um estudo de mercado que fala que os destilados no Brasil são divididos em três categorias, né? Os produtos standard, que são os produtos mais populares, com preços mais acessíveis, o premium, que é um valor maior, é um valor agregado maior e preços mais altos, e o super premium, que são os produtos de luxo mesmo, né? Mercadorias importadas de longe e coisas do tipo. E aqui uma informação importante é que a categoria que mais se destaca em volume, né, a categoria standard. Então é 56% do mercado. Então com essa informação eu decidi procurar pensar, né, idealizar uma garrafa, um gin que seria dessa categoria standard. Então uma categoria um pouco mais popular. Aí outra informação sobre o público é que o público consumidor de gin no Brasil varia entre 25 anos e 45 anos de idade. É um público maior em mulheres, que é 56% das pessoas, e classe geralmente média, média alta e alta.
Ele demonstra também que a bebida de preferência do Brasil é a gin tônica, que é meio que a porta de entrada, né, para as pessoas começarem a tomar gin. Então, foi interessante aprender um pouco mais sobre esse mercado no Brasil e poder direcionar um pouco o que eu queria fazer, né? Bom, então com essas informações eu decidi pensar nessa conceitualização, né, do que seria esse gin. Então eu criei essa identidade visual. Ela foi idealizada como um tributo ao bioma brasileiro Mata Atlântica, né? Então trazendo essa questão de ser algo popular, de ser algo brasileiro mesmo, eu trouxe esse aspecto do Brasil. Ela busca trazer essa elegância da flora da Mata Atlântica, e a elegância também que é presente na questão do gin em si, né, de todas as garrafas, de todos os produtos, mas também trazer um pouco da cultura popular e da manualidade que existe na cultura popular e povos que são originários de áreas, né, com biomas tropicais e, enfim, trazer um pouco disso do que é a cultura do Brasil, né? Então eu escolhi o verde porque realmente fala muito do Brasil, não só pela Mata Atlântica mesmo, mas pela cultura, né? Está presente na bandeira, está presente em diversas coisas no nosso país. E o laranja eu escolhi por conta da flor, que se chama Bastão do Imperador. É uma flor que existe na Mata Atlântica e ela tem essa tonalidade um pouco puxada para um vermelho, rosado e um laranja. E aí uma identidade meio que para nortear, né, a ideia dessa garrafa, desse gin, que eu ia criar. Então, além disso, algumas referências, né? Eu procurei pegar essa ideia da flora da Mata Atlântica que foi invasada, né? Então, eu me inspirei bastante nessas referências. Dessas imagens pequenas são envasamentos populares antigos brasileiros, que são de elixires e remédios. Então, brincando um pouco com essa ideia de você pegar coisas naturais e envasar. Então, você, né, acaba trazendo toda essa ideia juntando com a questão da popularidade. Bom, e aí como desenvolvimento a gente decidiu, por conta desse formato um pouco mais retangular, de fazer uma parte, né, uma metade da garrafa e espelhar ela quando a gente fizesse o vacuforme para formar a garrafa completa. Então o formato, né, foi definido a partir da plastilina mesmo, né, com a modelagem mesmo da plastilina. Depois foi feito o molde em gesso, né, com alginato também. Confesso que nesse ponto a questão do tempo acabou sendo limitante para realmente dar mais detalhes. Ela acabou ficando com um formato bem assim, um pouco irregular, um pouco até juntou com a ideia da manualidade, da coisa rústica, da ideia da identidade, né? E aí tiramos o vacuforme, né, do gesso, e aí o vacuforme foi realmente só refilar um pouco e colar as duas partes juntas, e o produto final ficou assim. O vácuo, a questão do plástico, assim, ele estava totalmente transparente antes de colar. Depois que colei, ele acabou dando mais branquiçada. Eu acredito que seja porque eu usei cola Tech Bond, né, cola super cola. E, enfim, aquela coisa da parte final a gente acaba aprendendo mais coisas, né? Mas aí coloquei o logo, né, o rótulo, na verdade, da garrafa, para dar essa ideia mesmo de qual é o propósito dela, né? Como ela faria parte da identidade desse gin. E é isso. Eu gostei bastante do processo, gostei bastante dos dias de oficina. Em alguns momentos é bem. A gente não sabe muito. A gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer, quais são os caminhos, mas a gente foi decidindo aos poucos e foi bem legal assim de resolver os dois produtos. Então é isso, obrigado por esse semestre. Nos vemos por aí pelo Senac e até mais. Tchau, tchau.